aquele gol que eu falei do Sport Cristal foi a virada de chave pro torcedor entender que tinha um jogador ali profissional. Uhum. Aí foi a minha despedida, né? Sim. Foi o meu tchau, né? No final virou um adeus, né? É. Mas poderia ter sido um tchau. E essa imagem é muito marcante porque eu já tinha sido vendido pro Betis e eu jogo uma boa parte do Campeonato Paulista já vendido pro Betis. Então a primeira imagem era não vai jogar mais, não vai botar o pé para dividir, não vai partir para cima, vai ficar com medo de se machucar. Aquela conversa que todo mundo faz quando acontece isso com um jogador, né, de ser vendido antes. E aí essa final eu já sabia eu sabia que era o meu último jogo no Morumbi. A realização de mais uma vez jogar com o Morumbi lotado. E eu tinha a noção de naquele momento ser um dos principais jogadores daquele Campeonato Paulista. Só que eu me cobrei muito nesse dia porque eu queria sair daquele jeito ali. Só que não estava no meu controle, né? O querer, beleza, mas... Então, quando vem a emoção de falar, puta que pariu, né, mano? Eu consegui, sabe? Porque não tá no controle, né? Não tá no controle o resultado, sabe? Eu não sabia se eu ia jogar bem. E eu consigo jogar bem, eu consigo ser campeão e eu consigo sair da forma que eu tinha planejado. Eu nunca tinha planejado nada. Como é que eu vou fazer um gol? Vou driblar 10. Não. Eu nunca planejei, eu sempre entrei... Mas nesse caso específico, eu queria sair desse jeito. Campeão, jogando bem e dar um tchau pro torcedor que até então, né, me abraçou o tempo todo. O tempo todo. Esse período todo. Então, quando eu tô ali dando tchau, aquele tchau é de, mano... Acabou, né? Foi. Essa relação, né, mano? Acabou, por enquanto acabou. Foi como você falou da sua carreira, você só queria jogar. E esse dia não, esse dia eu falei, não, hoje eu quero jogar pra caramba. Eu quero jogar pra caramba. Hoje eu quero ganhar. Hoje eu quero fazer isso. Tanto Tirone, que depois desse jogo, a gente faz um Copa do Brasil no meio da semana contra o Vasco lá, em São Januário. Uhum. Que foi o jogo, acho que do 4x3 ou 5x4, eu acho que 4x3 pro Vasco. Que aí literalmente foi o meu último jogo com a camisa do São Paulo. Mas não tem longe, não tô nem falando por causa do título. Eu não lembrava desse jogo. Tem um jogo, um 4x3, que eu jogo muito também. O time do Vasco era um timaço. Sim. O time do Vasco era um timaço, com o Luizão e companhia, era um timaço o time do Vasco. O Vitor, lateral, jogava no Vasco na época. Uhum. E eu faço um puta de um jogo também nesse dia aí. Uhum. E a gente vai pro CT, a gente não comemora esse título, porque a gente vai pro CT com os nossos familiares pra Barra Funda. Porque na segunda-feira a gente tinha que pegar segunda ou terça de manhã, pegar o avião pra ir pro Rio jogar na quarta Copa do Brasil. Caraca. Contra o Vasco. E a gente perde esse jogo de 4x3, o Raí faz gol de pênalti e tal. E eu jogo muito também esse jogo. Só que longe o significado desse jogo do Morumbi pra esse jogo contra o Vasco em São Januário. Perfeito. Então esse jogo pra mim contra o Corinthians, assim, por si só o que significava jogar contra o Corinthians, clássico, mas o contexto, né, cara? Meu último jogo, valendo o título, a gente tinha perdido o primeiro jogo pro Corinthians, então a gente tinha que entrar e jogar. Durante a semana só se falava do Raí, porque foi a volta do Raí, e o Raí foi super humilde nas declarações. Eu lembro como se fosse hoje, pô. O Raí falou, mano, eu tô chegando já num time que tá, porra, nadando de braçada. Eu vou só contribuir. Sabe assim? Então, cara, mostra também a humildade do Raí, porque o Raí, o tamanho que ele tem com o São Paulo, ele poderia chegar e bater no peito como ele bateu, mas não só jogar do jeito que ele jogou, mas verbalmente chamar a atenção pra ele. E ele não, cara, ele transferiu, né? Ele transferiu pro Nelsinho Batista e pra nós, jogadores que estávamos ali já fazendo toda a campanha do Paulista, até chegar ali. Então ele foi a cereja do bolo. Mas ele valorizou toda a trajetória na narrativa dele. E isso fala muito do que é o Raí pro São Paulo, sabe assim? E me marcou. Porque eu era um garoto, né? Vendo um ídolo voltar pro clube. Eu só falava no vestiário, eu falava, mano, alguém vai cair, eu não sou. Caiu o Dodô. Falei, mano, eu tô voando, eu não vou cair, alguém vai vazar. E é o Dodô que saiu, né?